Olá a todos que estão nesta videoaula, eu sou o professor Marcelo Silva. Nós estamos falando sobre orientação a objetos utilizando Java. Precisamente falaremos sobre variáveis de instância final. Quando nós utilizamos variáveis de instância como modificador final? Quando nós queremos que um valor, após declarado, não seja mais modificado no decorrer da execução do programa. Em outras linguagens de programação, o nome é constante. Você pode conhecer como constante, criar uma constante. Em Java, para criar uma variável que tem um valor que vai ser constante, nós utilizamos o modificador final, seja para a variável de instância ou para o método que nós estaremos criando. Como exemplo, vamos ao Eclipse e vou mostrar a criação e utilização de uma variável declarada como final. Eu utilizei a classe cliente que já havia utilizado na aula anterior. Acrescentei um campo chamado status, private final string status, coloquei como string. Não tenho get e set, vamos ver como criar get e set, se podemos criar o set. Naturalmente, se o valor não vai ser mudado, não há necessidade de você ter um set. Botão direito, Source, Generate Getters and Setters. Verifique, ele apresenta a variável em instância status, tem um F indicando que ela é final. Vou clicar na setinha para expandir a árvore. Veja, não há um set status, e sim só um get status. Vou marcar e vou dar um generate. A variável não pode ser modificada, e se ela não pode ser modificada, não há o porquê dela ter a opção de ter set. Vou em teste cliente para fazer a utilização da variável. Se eu chegar aqui, eu acrescentei um system out println. Eu vou utilizar a classe. Verifique que não é static, então eu não posso utilizar a classe diretamente. Eu tenho que utilizar um objeto. Eu tenho um objeto criado? Não tenho um objeto criado, então vou criar um objeto da classe cliente. Objeto cliente igual a new cliente. Vou utilizar o objeto cliente. Ponto. Veja que eu tenho um método de acesso getStatus. Verifique, nós só temos acesso via o método de acesso. Então, aqui está, eu crio um objeto e naturalmente eu vou, através desse objeto, ter acesso a um método para aquele atributo, que é o atributo status que eu criei, que tem um modificador final, escrito como final aqui. Feito isso, vou executar para visualizarmos a escrita aqui do status. Vou só alterar aqui para apresentar uma frase antes. O status é. E vamos executar. Aí está. O status é aberto. O status é aberto. Naturalmente, a variável status aqui ela está como private. Se eu colocar ela como public,
seria possível ponto status igual, verifique que ele já me dá um erro. Ele já me dá um erro, porque eu estou tentando alterar o valor. Eu vou escrever aqui alterando, né, qualquer coisa, poderia estar em branco também. Ele pergunta, através da ideia Eclipse, nesse caso, se eu quero remover o modificador final do atributo status, pois eu não posso alterar um valor de uma variável de instância que foi declarada com o modificador final. Naturalmente, esse não é o objetivo é só mostrar que vai dar o erro. O objetivo não é permitir a alteração após. Verifique que ele me solicita que eu inicie o valor para essa variável final. Então eu não posso deixar sem atribuir o valor. Eu atribuo aqui no construtor ou no momento que eu estou declarando já o atributo. Vou deixar no construtor. Vou passá-lo novamente para private, não há por que deixar como privado. Devemos sempre pensar no menor privilégio para depois ir aumentando os privilégios de acesso. O menor privilégio é private. Não preciso fazer isso, porque também não conseguiremos fazer isso. Ele não vai deixar alterar o valor, tá? O valor de uma variável de instância criada como final. E nesse caso, como eu já passei ela novamente para private, ele estava dizendo que essa variável não é visível. Por quê? Porque ela é private. Então, eu não posso nem ter acesso a ela. Vou limpar. Aí está. Então, recapitulando rapidamente, criei uma variável com o modificador final. Ela é uma constante em Java. Constante nós declaramos em Java com letras maiúsculas, toda em maiúscula. Depois criei o método get. Não há como criar o método set para uma variável criada com o modificador final. Depois, em teste cliente, criei um objeto da classe cliente para poder ter acesso ao método getStatus, porque senão não conseguiria ter acesso, porque a variável status ela é private, não tem acesso direto, e ela só tem um método de acesso que é o getStatus. Então, é assim que nós criamos e utilizamos variáveis declaradas com final. Quando utilizar? Quando você quer criar variáveis de instância que não devem ter o seu valor modificado após a sua inicialização. Obrigado por mais uma aula e até a próxima.